Olá para você que se liga no canal do YouTube do SC Todo Dia, pela Rádio Cidade. Esta é mais uma edição do programa Política em Dia. Tem o futebol em dia, cotidiano em dia, política em dia e hoje eu tenho companhia aqui nas entrevistas. Meu colega, colaborador do portal SC Todo Dia, Eric Borges, tudo bem? Que Tudo prazer bem, Keller? dividir a mesa contigo. Prazer dividir a mesa contigo e com o presidente da Câmara. Bom, o Eric já antecipou, a gente hoje vai conversar sobre Câmara de Vereadores. Começaram oficialmente os trabalhos legislativos. E a gente recebe com muito prazer o presidente da Câmara de Vereadores, Márcio Darós. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, a gente fica muito feliz em ter a oportunidade de estar mais no canal, podendo passar um pouco do nosso trabalho, o trabalho do vereador, que é muito importante, né? Dizem que o ano começa depois do carnaval. Começa depois do carnaval ou quando começam os trabalhos na Câmara de Vereadores? Vereador. Então, para o vereador, na realidade, após a política, tu já começa a trabalhar, né? A eleição. Como o vereador de segundo mandato, acaba mudando até a característica, o perfil, porque o primeiro mandato do vereador sempre fica um pouco ansioso, um pouco em dúvida, inseguro, e vai acompanhando, seguindo os passos dos vereadores com um pouco mais de experiência, né? Então, para mim, com a reeleição, me deixou um pouco bem mais tranquilo do que a primeira. A gente teve um trabalho muito forte junto com a nossa base, nós temos 7 vereadores de primeiro mandato. Vereadores que têm experiência na política, mas não têm a experiência de estar lá no legislativo. Então, a gente está para dar esse suporte, de ajudar, orientar, e os trabalhos já começaram. Da mesa diretora, no dia 2, nós já estávamos na rua trabalhando, fazendo agenda e não paramos nem um dia. Segunda-feira foi a nossa primeira sessão ordinária, mas viemos trabalhando durante o mês de janeiro inteiro. Então, o vereador não para porque a cidade não para, né? Uhum. Então, a cidade está sempre trazendo demandas novas, situações novas, e nós, como vereadores e representantes do povo, nós temos que estar acompanhando essas mudanças também, né? Justamente sobre o que o senhor falou no primeiro mandato, um pouquinho mais nervoso, um pouquinho mais cauteloso, agora já está no seu segundo mandato, agora preside a Câmara de Vereadores, mas a mesa diretora ela é composta por vereadores de primeiro mandato, né? Como balancear isso? Como que é feita essa até conversa, orientação, né, com eles que são de primeira viagem, digamos assim? A composição da mesa, ela veio sendo discutido com os vereadores eh, pelo um período, bem dizer, assim, de quase 30 dias. Construindo, vendo o perfil de cada vereador, os vereadores que se colocaram à disposição para estar assumindo, com apoio também dos partidos que compõem os partidos da base, que se reuniram, que conseguimos ter a maioria, que isso ajuda também ao governo. Então, a gente veio discutindo e vendo o perfil de cada um e o momento de cada um para estar assumindo os seus desafios, né? A gente entendeu, por todos os nossos vereadores que estavam junto da base, que seria o momento do Márcio Darós ser o presidente da Câmara. E discutindo junto, e eu fiz o convite para o vereador Amaral para ser o meu vice-presidente, e discutimos junto com o Amaral também, vimos que a Gorete seria a nossa secretária, e o Marcos Machado, o vereador Marquinhos Machado, nosso segundo secretário. Vereadores novos, muitos me perguntaram: Márcio, tu estás seguro de ter uma mesa diretora com 3 vereadores de primeiro mandato? Sim, ó. Uhum. E eu sempre falei, muito tranquilo, porque são 3 vereadores de primeiro mandato, mas se vê a história política deles, a vereadora Gorete, 8 anos assessorando a nossa deputada federal, Giovana de Sá. Então, ela sabe como funciona a política, ela conhece o legislativo, ela conhece o executivo, ela sabe aonde buscar recursos para trazer para a nossa cidade também. E não foi diferente com o nosso vereador, o presidente Amaral, vice-presidente, que também tem uma experiência como assessor do nosso deputado, que era o deputado Vampiro, e o Marquinhos é o mais novo, mas tem um leque muito grande de experiência. Deputado estadual, deputado federal, teve na Secretaria de Educação, então conhece o que é a política e como fazer a política. A gente conversou bastante e sempre pedi para eles, eh, a mesa diretora é uma extensão, e o gabinete da presidência dos outros gabinetes. Nós temos que atender os 16 vereadores
eu como presidente, mas atender da mesma forma. Uhum. Indiferente se estão na base ou não. Nós estamos ali para dar suporte para os vereadores. A Câmara, para ela ser forte, não é dividindo, é somando. A questão de optar por ser uma oposição ao governo é uma outra situação. Mas na Câmara, o serviço do vereador ele vai ser fortalecido se ele tiver a união de todos. Agora, você falava antes da gente iniciar que é uma legislatura diferente da de antes, por conta de que principalmente tem muitos calouros, né? Mais calouros do que veteranos. E aí sempre existe uma expectativa, né, Eric? A gente que acompanha isso, a gente observa, Uhum. de saber o que que é determinante em relação à oposição e situação na Câmara de Vereadores, e se isso estará claro. E todo o momento que antecedeu a primeira sessão, me parecia que seria uma relação harmoniosa. A vereadora Giovana Mondado, por exemplo, que sempre atuou com oposição ferrenha ao então prefeito Clésio Salvares, estava defendendo, estava numa situação mais amigável com o prefeito Vaguinho Espíndola. E alguns vereadores que não manifestaram uma posição clara, como é o Aldinei Potelec, por exemplo, que foi, voltou, e a gente acompanhou esse vai e volta do Potelec. E outros vereadores também que a gente vê que ainda não tem um posicionamento definido. E que isso, embora pareça só futrica de bastidores, mas que determina muitas coisas, né? Como os projetos que chegam na casa e como eles serão avaliados dali para frente. Como é que você observou isso dentro da casa no primeiro dia? Porque falei da vereadora Giovana Mondado, que embora tenha tido essa atuação mais amena nesse período que antecedeu, ela já chegou lá criticando o governo por conta da passagem de ônibus, por exemplo. Já chegou uma outra situação polêmica, que foi aquele recurso da educação, acho que foi para o treinamento de professores, A né? capacitação, Para a capacitação dos professores. Então, já tivemos ali no primeiro dia algumas situações polêmicas. Isso antecede o que está por vir? Ou tu avalia que vai ser uma relação harmoniosa entre os vereadores? não, eu acho que cada vereador vai defender as suas bandeiras e o que acredita. A Giovana Mondardo é uma vereadora muito atuante. Ela tem, o perfil dela vai ser esse de fiscalizar, de cobrar, mas tenho certeza que quando chegar um projeto que é bom para a cidade, ela vai estar junto também. Então, não é fazer uma oposição por fazer e vou votar tudo contra o que é do governo, porque eu sou oposição. Já na legislatura passada ela teve esse perfil e também quando foi projetos que engrandeciam a cidade, que era um bem para a maioria, ela esteve votando a favor. É porque esses projetos eles são muito discutidos já dentro das comissões. Então, quando ele chega a plenário, esses projetos às vezes já estão há 30 dias na casa, passando pelas comissões, um pouco mais, um pouco menos. eh, e claro que dessas discussões acabam engrandecendo o assunto também. A questão da passagem de ônibus, eu tenho certeza que vai ser uma prioridade no governo Vaguinho. Eu vejo que, pelo aumento, é uma situação difícil de a gente onde buscar um recurso para um subsídio da passagem. É caro para quem paga, é barato para quem recebe, porque hoje a gente sabe que o custo de tu manter uma frota de ônibus, ela pelo valor que está o combustível, manutenção, funcionário, tudo isso acaba acarretando. E a gente sabe que o que vem do, do reajuste, vamos fazer o IPC, a gente sabe que não é a realidade do que a gente vive no dia, mas também nos preocupamos, fiz parte da comissão de transportes por 2 anos na Câmara de Vereadores, acompanhando, e a gente sempre teve aquela dúvida do valor da planilha. Então, hoje o governo assinou o contrato dessa empresa reguladora também, para nós não ficarmos só na mão, para chegar numa comissão e dizer, olha, o valor da passagem teria que ser esse. Então, nós vamos ter condições de, para uma outra empresa, dizer assim, não, realmente o que eles estão apresentando, o valor é esse. Olha, nós temos que subsidiar tanto, nós temos que resolver. Hoje, se trouxermos aqui para vocês a planilha toda do usuário que não é pago, e é aquilo que a gente sempre falou, almoço grátis não existe. E nós temos um número muito grande de alunos, de professores, de idosos que acabam. Não, todos, não sou contra, bem pelo contrário, e isso é importantíssimo. Mas tem que ver de onde vem o recurso para custear essas tarifas que tem essa redução. Professor, eu não me recordo a taxa, não é 50%, mas tem do aluno, tem do idoso.
Idoso, na última planilha, estava com 23% de todo o transporte nosso era idoso. Eles não pagam. Então, é tudo essa conta que a gente tem que ter muita responsabilidade de saber. Nós gostaríamos mesmo é que dissesse, olha, o ônibus vai ser gratuito, a passagem vai ser R$ 1, mas de quem vai pagar? De algum lugar vai sair esse dinheiro. O município, a gente entende que ele não tem uma empresa, uma indústria, dizer, olha, nós vamos aumentar o nosso faturamento nesse produto, nós vamos vender mais, porque nós vamos ter uma receita maior. O município tem imposto, se não for na passagem do ônibus, em algum lugar vai sair. Então, a gente também tem que ter essa responsabilidade, e eu também tenho a responsabilidade que não pode simplesmente uma empresa, se ela não tem condições, ou o sistema como está errado, e a empresa não vai aguentar, também não podemos deixar a empresa quebrar. Mas algumas saídas, algumas soluções, nós temos que estar discutindo junto com o executivo, junto com as empresas e buscar essa saída. A Câmara vai levar isso adiante, então vai fazer um estudo, vai pesquisar junto a outra empresa para ver se os valores coincidem. Com certeza. Quem fez esse contrato foi o município. A Câmara sempre indica um membro para fazer parte do Conselho de Transportes, onde ali está várias instituições junto, né, que os próprios membros do consórcio de transporte, da prefeitura. Então, são várias pessoas que discutem, veja o que tem que melhorar, onde é que dá para avançar, o que tem que... E sempre foi discutido o assunto principal toda a vida, a questão do valor da passagem. A empresa sempre disse que está em defasagem e nós achamos que a passagem está cara. Então, por isso que a gente precisa realmente de fazer esse estudo e entender e ter realmente o valor. Olha, a passagem hoje teria que ser um exemplo que eu vou dar. Se for a R$ 7, que é geralmente que a empresa pede, que é a defasagem, se for a R$ 7, onde é que o município vai entrar? Onde é que nós podemos ir buscar essa diferença? Porque é difícil tu repassar isso para quem, o usuário, que é o trabalhador. Quem está pagando a passagem inteira é aquele trabalhador, o assalariado. A gente também não pode deixar essa responsabilidade para eles, né? Vereador, o senhor falou sobre vereadores que sabem o caminho, que têm mais facilidade em buscar recursos, né, que é uma das funções também de um parlamentar municipal. Parece que começo de mandato, está tudo tranquilo, mas se a gente for olhar no nível estadual, está em meio de mandato e ano que vem tem eleição. Já o João Rodrigues já se colocou como pré-candidato a governador. Pode ser que o vice dele seja o Adriano, prefeito de Joinville, pode ser que seja Clésio Salvaro, pode ser que seja talvez até outro nome. Mas, por exemplo, na hora de fazer a mesa diretora, a chapa, o PL não colocou nenhuma chapa, mas ele se absteve, né, na votação aí que elegeu o senhor como presidente da Câmara. Isso tende a se acirrar ao longo desses meses e até o ano que vem, que é um ano de eleição, e aí o PL vai para um lado, o PSD vai para o outro, e isso acaba respingando na Câmara de Criciúma? Com certeza, né? A política, nós viemos de uma eleição que há muito tempo em Criciúma, ela não vinha correndo com uma disputa, da maneira que foi. Foi uma eleição pesada, foi... Para nós que éramos candidatos, assim, era desgastante pela situação de tudo que vinha ocorrendo. E claro que isso acaba acarretando em vários pontos. Eu, graças a Deus, eu conversei com todos os vereadores, mesmo do PL, conversei com eles. Eu entendo a questão deles se absterem, que até pelo regimento não tem abstenção, ou a favor ou contra, mas a gente entende, eles não queriam colocar uma chapa, a gente tem um relacionamento bom, com os 5 vereadores, eu disse, gente, o que eu puder fazer para vocês, como presidente dessa casa, eu vou estar fazendo. Agora, a construção depende muito mais do meu colega vereador Toninho da Embralite, que é o líder do governo. Então, esse trabalho, que é a questão da aproximação, de conversar, de dialogar junto com os vereadores de situação de oposição, essa não fica a cargo do presidente. Fica a caso, estou ali sim para ajudar e dar todas as condições que o vereador precisa para estar trabalhando. Mas a questão política, aí vai da questão pessoal do Márcio, que eu quero muito e converso muito com eles, digo, olha, gente, vem conosco que o João Rodrigues vai ser o governador, hein? Mas isso faz parte de a gente ter o nosso diálogo e a nossa conversa ali dentro. Primeiro de tudo, eu sempre disse para eles, divergimos de opinião, tudo bem, desde que mantemos o respeito
entre si. Mas só reforçando a pergunta do Eric, que é muito importante nesse contexto da comunidade, essa visão divergente, né, e o apoio a candidatos divergentes não vai impedir, por exemplo, vereadores do PSD em pleitearem recursos ao Jorginho Melo. Não, claro que não, com certeza não. E nem os vereadores que estão junto da base, não só do PSD, até porque assuntos que são tratados principalmente regional, porque como o Criciúma é um polo, muitos investimentos que chegam na nossa cidade, às vezes não favorece só os moradores de Criciúma. Hoje os atendimentos, o exemplo que eu vou dar rápido, a nossa ZUPA atende, bem dizer, 25% da população que não são de Criciúma. E por que não ir buscar esse recurso em Florianópolis e ajudar para botar ali, aumentar o número de consultas, alguns procedimentos? Hoje, quem banca é Criciúma. E nós não vamos estar negando também o atendimento, mas a gente sabe que tem sim esses atendimentos ali, principalmente o da Próspera atende muitas pessoas de Sara mesmo, que o próprio SAMU, o bombeiro, acabam trazendo onde é mais próximo, ou eles mesmos se dirigem até ali e tá tudo certo, mas a conta vem para o município, né? Então, claro que nós vamos buscar esse recurso. A questão dos recursos, vê como a questão de a gente ter esse diálogo, essa conversa, eu converso muito com o Toninho, de a gente ter essa harmonia, os próprios vereadores do PL vão buscar recursos para botar no governo do Vaguinho, porque é importante para eles também. Nós temos vereadores hoje, nós estamos um mês de 2025, um mês, 30 dias, 32, 3 dias aí, mas nós já temos vereadores, o próprio Marquinho já sentou junto com o governo e já tem uma emenda de 1 milhão. O vereador Neri, da mesma forma. E são deputados que nem são da nossa região, mas pelo compromisso de partido, coisas foram buscar, porque é importante para o vereador também buscar esse recurso. Eu já tive algumas conversas junto com a nossa deputada. Nossa, eu digo nós porque estive dentro do PSDB muito tempo, a Giovana de Sá. Mas a Giovana se comprometeu já conosco. Vereador, é para Criciúma, é para a cidade, nós vamos estar trabalhando junto também. Então, eu sei que esse trabalho também está vindo da mão de todos os vereadores. Por isso que eu sempre digo que a Câmara de Vereadores, algumas instituições fazem campanha para o enfraquecimento da Câmara. E eu não consigo entender isso. Porque uma Câmara forte é uma sociedade forte. Brigar pelos seus interesses. Não é enfraquecimento que vai ter, ganhar quem é que vai ganhar. Ninguém ganha. Não ganha a Câmara, não ganha a sociedade, ninguém vai ganhar. Não tem discussões. Eu sempre falo, tu ir lá, levar discussões de cobrança do governo, importantíssimo. Mas para que é melhor subir naquela tribuna e defender projetos que sejam bons para a cidade, projetos que vale a pena os 17 vereadores ali subir e discutir esses projetos. E a gente tem condições de estar fazendo isso desde que seja uma Câmara forte. Que eu, como presidente, eu dei condições para o vereador trabalhar, que eu dei condições de uma comissão, ter ali um técnico que possa estar auxiliando, um profissional que seja da área de cada assunto que a gente precisa estar debatendo, porque o vereador é aquele que está lá na ponta, ouvindo as comunidades, ele está lá, ele sabe de cada comunidade, de cada região, qual é as suas demandas e qual é os seus anseios. E isso a gente leva para onde? Para o executivo. Nem tudo a gente pode estar criando um projeto de lei, porque não é nossa atribuição. Muitas leis a gente acaba sendo engessado pelo próprio sistema. Mas, de forma de um requerimento, e levando para o executivo, e o executivo abraçando essa ideia, ele retorna para a Câmara no projeto de lei. E ali a gente tem que discutir realmente o porquê de aprovar e de aonde a gente pode estar, como eu sempre falo, né? A gente não acerta em tudo, mas o mínimo que a gente errar, se errar só um pouquinho, já está bom. Nós não podemos errar, nós não podemos. Mas, às vezes, o investimento que nós achávamos que era interessante para uma região era melhor na outra. Vou dar um exemplo para vocês. Assim que eu me elegi no primeiro mandato, eu sentei com o prefeito Clésio Salvário e disse para ele: prefeito, eu tenho uma demanda no meu bairro e a nossa unidade de saúde, a estrutura física está péssima. Nós temos bons médicos, bons profissionais, mas a população tem que ficar na rua, nós não temos um lugar que abrigue e tal. Prefeito, tem certeza que é isso que tu precisa? Nós só temos um valor do recurso. E para esse recurso, tu tem que saber onde é que nós vamos botar. E nós não podemos errar. Vai a campo e depois tu me traga a resposta. Incrível que pareça,
me surpreendeu, porque não era o posto que nós estávamos precisando, era a creche. E eu trouxe o prefeito e disse, olha, prefeito, hoje a demanda não é o posto, é a creche. Nós temos mais de 200 crianças que estão na fila, indo para outros bairros, o município tendo que pagar o transporte, pagar tudo, porque nós não temos o lugar aí, as crianças estão indo para longe. Nós temos uma baita de uma escola, não temos reclamação com a creche Maria de Assis Góes, mas a falta de estrutura física para atender a demanda do nossa região não está mais suportando. E a segunda é no Lodovico, que era o colégio também, que aí já é o ensino fundamental. Diz ele, tu estás vendo? E se nós tivéssemos feito o posto, como é que nós iríamos fazer a escola? E hoje nós estamos ganhando uma creche para mais de 500 crianças, uma escola que vai ter capacidade para quase 1.000 alunos, e vamos ganhar um posto também, mas tudo na sua ordem. Por quê? Porque a gente fez um trabalho, a gente conseguiu enxergar a demanda, tanto pelo crescimento que está tendo daquela região inteira, depois do binário, a valorização e o interesse comercial cresceu demais e temos um comércio muito forte naquela região. A Santos Dumont, eu sempre falo, o comércio do bairro São Luís, ele é espalhado. Às vezes a gente passa na Santa Luzia, olha o comércio ali, mas é aquela rua, mas nós temos Desembargador Pedro Silva, nós temos a Avenida Santos Dumont, nós temos a Carlos Pinto Sampaio, temos a rodovia Luiz Rosso, nós temos a Joaquim Nabuco, que corta todo o nosso bairro. Quando eu falo bairro São Luís, é aquela região inteira. Então, nós temos uma via gastronômica muito forte. Então, ali tem movimento de dia e à noite. Mas para eles poderem estar recebendo, atendendo a demanda, precisa ter o funcionário. Eu acompanhei uma entrevista de emprego, o patrão entrevistando, diz, ele tem filho? Eu tenho. Ele estuda o dia inteiro? Não. Tá, mas quem que fica o meio período? Olha a preocupação e o que o patrão já está perguntando, porque sabe que a criança vai ter que ficar com alguém. Então, o nosso trabalho foi realmente de aumentar o número de alunos, mas também aumentar o número de crianças o dia inteiro na escola. No integral, hoje está sendo uma prioridade na demanda da educação, o ensino. Hoje já está difícil para arrumar um funcionário. As empresas estão fazendo campanha, fazem mutirão de empregos. E aí tem mais essa dificuldade, porque a criança não está o dia inteiro na escola. Então, nós fomos agraciados. O Lodovico recebeu 3 ampliações. Claro que uma foi após o episódio do incêndio que aconteceu por roubos de fio, mas tem males que vêm para bem. A gente saiu de uma parte que ficou velha, agora ganhamos toda nova. Então, temos que realmente agradecer. Mas aí que está o trabalho do vereador, que é um trabalho que às vezes não aparece, a sociedade não veja esse trabalho, mas essa é a nossa função. Mas muito interessante o teu exemplo, porque mostra onde o vereador tem que estar, não é? Vocês achavam que a demanda era uma, porque na teoria era aquela demanda, mas precisaram ir para o meio da comunidade e lá está o lugar do vereador, ouvindo as pessoas, porque afinal o papel de vocês, o papel legal de vocês, do vereador, é legislar, é fiscalizar, é ouvir a população e a partir disso definir o que se encaminha junto ao executivo, as leis que se encaminham. Muito interessante isso. E até a oposição é saudável também para a população, porque embora a gente sabe que existem os interesses políticos por trás, muitas vezes, mas a população se sente representada, se sente defendida, né? Quando alguém vai lá para a tribuna para defender, enfim, alguma rua, alguma escola, ou defender algo que não está acontecendo, que o executivo precisa tirar do papel para acelerar isso, né? Ainda que por trás haja algum interesse político, mas faz funcionar. E se faz funcionar, tá tudo certo. Agora, você falou do PSDB e me lembrou que existe, e algumas pessoas não estão levando isso muito a sério, estão dizendo que não vai dar em nada, mas afinal é um assunto que precisa ser visto porque isso envolve 3 mandatos, né? E o pedido de anulação de 3 mandatos, que é aquela ação do Republicanos. Como é que isso está lá nos bastidores da Câmara? Eu vou confessar, o que eu tenho de informação são Vereadores do PSDB, né? Vamos esclarecer aqui. Isso, do PSDB. Informações que eu tenho, eles estão muito tranquilos, até porque a questão da cota de mulheres, eles já tinham um vereador a menos, que era um vereador masculino a menos, então poderia ter uma mulher a menos na nominata.
E o partido fez todos os tratativos de pedir a assinatura dela da desistência, tudo, e ela não fez. Ela não fez isso, ela não recebeu o recurso de fundo partidário, ela estava do outro lado, eles têm isso tudo registrado. Não vejo preocupação e eles também não estão preocupados. Claro que foi levantado isso, tudo, mas acredito que ali é um assunto resolvido. Estou falando pelo que eu ouvi, posso estar falando alguma coisa aqui que não seja até o verdadeiro, mas não foram uma pessoa só que passaram, todos os que falaram a mesma linha. Então, a tranquilidade deles é grande, eles nunca se sentiram, nós estamos. Então, acho que ali tá resolvida, a situação tá resolvida. Vocês nem chegam a cogitar, então, um cenário em que haveria essa anulação desses 3 mandatos, porque estão tranquilos, o jurídico tranquilizou vocês quanto a isso. Sim, com certeza. Hoje eu acho que está mais fácil de nós termos 7 vereadores no PSD do que perder 3 do PSDB. Então, eu acho que a união ali entre PSD e PSDB hoje está muito mais próxima do que o PSDB aqui está perdendo esses 3 vereadores. Vai dar um baita corte, né? Vai. Só para abrir um parênteses aqui. Ô, vereador, Pois não, Érico. é muito importante para a comunidade ter um representante, né? O senhor é da região ali do bairro São Luís, bairro São Luís que sofreu passou por uma transformação na questão da infraestrutura, né? Aquilo ali melhorou muito até para o comércio, até melhorou para a questão da mobilidade urbana, que também é uma das bandeiras levantadas pelo senhor. E qual é a importância, senhor, de ter um vereador? Claro que o vereador ele tem que responder por todos os bairros do município. E aí eu também me pergunto, nesses 4 anos de mandato que o senhor teve, onde que o senhor percebeu que tá faltando, tem uma carência, tá faltando aquela atençãozinha especial? E como o senhor também é mais ali do bairro São Luís, o Pinheirinho também tá faltando mais uma atençãozinha especial? Tem, sim. A gente sempre sabe que o prefeito sempre disse, se fosse pela questão de dar continuidade, de dar tempo para fazer tudo, hoje o governo, assim, quando a gente fala na segurança pública, é a questão do Pinheiro, que provavelmente é nessa linha, a minha sogra é dali, eu conheço bem, moro na Santa Augusta, eu estou sempre ali, a gente conhece muita gente daquela região, muitos amigos. E o que nós vimos hoje ali? Hoje não é uma questão de segurança pública naquela região, é uma questão social, que não foi só em Criciúma que aconteceu isso depois da pandemia. Nós recebemos várias visitas de vereadores de outros municípios perguntando como a gente está agindo com esses moradores de ruas, porque está difícil. Em Florianópolis, na Praça da Matriz ali, eles tomaram conta da praça, dentro da capital. E a gente veja São José, não é diferente. Tu vai para essas cidades onde cortam a BR-101, é demais, gente, é demais. E esses pessoal não são nosso daqui. O trabalho que o Vaguinho está fazendo ali da internação, de convencer que eles precisam de ajuda, esse não é um trabalho que vai resolver em 2 meses. Vai ser um trabalho que vai ter que ser constante e não só nós de Criciúma. A gente comenta muito que alguns assuntos desse nós temos que levar, nós como Câmara de Vereadores de Criciúma, que somos referência para a região, nós temos que nos unirmos junto com todas as câmaras, levar para dentro da ANREC, se tiver que levar para a MESC, levar para a Murel. Isso é um assunto da nossa região, não é só de Criciúma. Isso é um assunto que tem que ser muito debatido. No começo do nosso mandato, foi feita uma audiência pública proposta por mim e o vereador Salésio, na época, hoje nosso vice-presidente, sobre a segurança pública do bairro Pinheirinho. E na época, eu me lembro muito bem, ali que nós conversamos com o vereador da Içara, dizendo, não, lá nós não temos esse problema. Na Furquilhinha, hoje eles estão com pedinte na sinaleira, eles estão com roubo, furto de fio, na região agrícola, também com pessoas levando peça de arado, coisa e tal. Isso já chegou para nós, que nunca teve esse problema. Então isso realmente nos preocupa, sim. Preocupa porque não é simplesmente um problema de Criciúma. Temos que trabalhar junto, porque nós podemos tirar 10 e voltar 20.
Então, temos E que não fazer é esse só trabalho. um problema social, né? Acaba isso afetando a segurança também. Porque você vê, quando a gente fala de morador de rua, e aí a gente está aqui agora falando de usuário de droga, o que acontece em Criciúma? Eles moram na região do Pinheirinho e eles furtam no centro. E o meio do caminho deles acaba sendo o bairro Santa Bárbara. Inclusive, tem muita reclamação lá no Santa Bárbara, próximo à igreja Santa Bárbara, e ocorrências de perturbação de sossego. E a Polícia Militar, eles estão abarrotados de ocorrências de perturbação de sossego envolvendo essas pessoas. Então, não é só a parte social, né? A segurança pública, o policial que poderia estar atendendo uma ocorrência mais grave e que está lá atendendo aquela perturbação daquele morador de rua. Sim, sim. Talvez me expressei errado da questão de hoje ser uma questão da segurança de social para resolver o problema lá na frente, Uhum, na origem, né? na origem, Sim, a raiz. na raiz, porque aquele problema da polícia de ficar ali e ter que fiscalizar, nós podemos triplicar o número de É. policial que nós não vamos conseguir resolver Que é do algo mais tamanho que eles. paliativo, né? Sim, Para resolver o problema na hora. justamente. E isso, ali naquela região, a gente sabe muito bem, eu tenho demandas muito grandes ali, seja de prédio, de segundo, de terceiro andares, ali deles subirem pelas calhas, de roubar ar-condicionado, não dá para acreditar que eles conseguem fazer isso. Mas fazem, e é todo dia. Teve um apartamento ali, no segundo piso, desocupou o inquilino num dia, na outra noite, eles entraram, roubaram a janela de alumínio. Então, é uma situação assim que eles não medem mais esforço para desafiar. Eu acabei de comentar, o Ludovico, 12 salas de aula foram queimadas por roubo de fio, com sala Makes, com impressoras 3D, um prejuízo muito grande para o município. Então, claro que hoje essa questão social está trazendo um problema de segurança pública. Sim, claro que ele está trazendo. Mas eu digo para nós tentarmos resolvermos esse problema realmente tirando esse pessoal da rua, que aí entra a questão de saúde e social. Vereador, existem algumas informações e movimentações nos bastidores da Câmara, inclusive a vereadora Giovana Mondarro tem falado sobre isso e foi também por isso que ela tentou ser presidente da CCJ. Para ampliação de assessores, para flexibilizar a verba para técnicos, por exemplo, porque ela defende muito de que vereador não é técnico e que os vereadores precisam de técnicos para analisar alguns projetos, assim como as emendas impositivas. Como é que está sendo isso entre vocês? Você concorda? Os vereadores, o que você tem ouvido ali dentro sobre isso? Concordo, defendo, conversamos muito, converso com todos os vereadores, mas converso muito com ela, até pelas visitas que ela fez em algumas prefeituras, dizendo assim, olha, presidente, lá eles fizeram assim, lá eles fizeram. Então, a gente está acatando essas ideias novas. Ontem a gente teve uma reunião, eu passei para eles. É isso que eu digo, quando é o fortalecimento do trabalho do vereador, é dar condições para ele trabalhar. Condições que eu digo não é para ele ter um carro zero lá para ir, não. É condições que esteja ali para analisar um projeto. Eu falo isso, eu tive uma dificuldade muito grande. Eu fui o presidente da CP do Carvão, que é um assunto importante para a nossa região. Ele impacta diretamente na economia da região toda, Criciúma. Nós temos 6.000 hectares que estão em cima de uma área de ACP. Então, eu fui para Brasília, levei para dentro da ANREC, o prefeito Neguinho abraçou a causa junto comigo. O único vereador que foi junto apresentar o nosso relatório para o ministro de Minas e Energia não conseguiu levar um técnico. Isso é um absurdo. Por que não pode? Porque a lei pode. A nossa lei, tanto o nosso regimento, a lei orgânica, ela permite, mas a burocracia nos atrapalha. Então, estamos estudando com algumas ideias. Ali de a gente tem um contrato ali que esteja um leque de profissionais e que se pague por hora trabalhada, de que forma que vamos fazer, legal, não sei te Mas dizer há a ainda. possibilidade da ampliação de assessores? Vocês discutem isso internamente? Ampliar o número de assessores, hoje na estrutura que a gente tem na Câmara, eu não vejo, até porque a gente aprovou um projeto já em 2023 ali, para o estagiário nos gabinetes. Tem um perfil, tal, um carente, tal. Então, esse estagiário vai liberar um assessor mais do gabinete, vai dar um pouquinho mais de liberdade, porque, querendo ou não, tu precisa manter alguém lá no gabinete. Então, tendo pelo menos um estagiário no dia que esse assessor que ficava ali, ele pode resolver algumas coisas na rua, buscar algumas informações novas, ou até o aperfeiçoamento dele.
Então, isso já vai dar um pouco de folga. Eu vejo de estrutura de todas as prefeituras, a nossa é mais enxuta. A Câmara de Criciúma, sem dúvida nenhuma. Chapecó, eles têm 5 e um chefe de gabinete, 21 vereadores, com bem dizer, o mesmo número da população de Criciúma. Então, isso fortalece o trabalho da Câmara, fortalece o trabalho do vereador para poder subir na tribuna e debater um projeto. Ou defender ou não, mas ele vai ter argumento, por que ele vai defender ou não. E isso é importante para a gente. Às vezes pega o que a Giovana falou, ela tem razão, e aqui todos os vereadores chegam para a gente. Aí o Márcio veio de onde? Lá do pátio, da infraestrutura. Mas eu não conheço tudo que está lá dentro. E outros assuntos que chegam. Uma comissão, um exemplo, vou dar prática para vocês, a comissão de obras. Tá, obras, indústria, comércio, saneamento, segurança pública, meio ambiente, tudo na mesma. Quem é o vereador que conhece tudo? Como é que ele vai discutir isso? Vai uma mudança no zoneamento. Nós temos que sair de onde? Do nosso gabinete e na prefeitura pedir informações. Errado. Nós temos que resolver lá na Câmara isso. Tirar alguma dúvida? Perfeitamente. Claro que sim, o executivo está lá para passar essas informações para nós, mas nós precisamos ter a nossa informação, o nosso conhecimento. E ali dentro das salas e das reuniões das comissões, a gente vai discutir o projeto. E depois de nós aprovarmos, não adianta mais ficar, mas era assim, eu achei que era do outro jeito. Não. Então, esse é o fortalecimento que eu sempre digo. Dar condições para o vereador. Um chefe de gabinete, se fosse uma estrutura, na nossa estrutura nova, claro que cabe isso. Cabe um chefe de gabinete, cabe 2 assessores, cabe um estagiário para poder trabalhar. Mas na estrutura que a gente está hoje, está difícil até para fazer as reuniões das comissões. Estamos até estudando se de repente não vamos ter que alugar mais uma sala para poder dar condições para os vereadores. Tivemos ontem uma discussão, a gente fez levamos uma proposta de criar mais uma comissão para tirar comércio e indústria, da comissão de obras, e criar o comércio, indústria, inovação, ciências e tecnologia. Que hoje é um assunto que está sendo muito debatido, uma demanda muito grande que nós temos na nossa região, e a gente precisa dar um olhar diferente para isso. A gente levou essa proposta. Vamos ficar com 6 comissões. Temos um espaço para isso? Não temos. Nós não temos, então fica difícil às vezes até do vereador poder trabalhar. Claro que passou 100 anos, não, nós já tivemos Câmara própria, espaço próprio, mas quando era totalmente diferente. Mas hoje já passou o tempo de realmente nós termos um espaço que possa estar recebendo a sociedade, cidadão criciumense. Hoje, para a gente fazer uma audiência pública, nós temos que pedir um auditório emprestado. Nós não temos condições de atender a população. É uma Faz verdade. anos que se discute isso, né? Faz anos, deve fazer uma década, porque eu lembro que há 8 anos atrás já se discutia isso. Eu entendo também hoje, vendo, não é uma crítica para quem esteve lá atrás, mas os projetos que foram apresentados, se eu fosse o prefeito, se eu fosse o presidente, eu também não teria coragem de mandar para frente. Era coisas que era muito fora da realidade para a nossa região. Pode ser que daqui 50 anos poderia ser que, mas era um custo muito elevado. A gente teve conhecimento de um projeto de 70 milhões de reais, que era, gente, está fora da realidade. Hoje a nossa Câmara, ela é funcional, ela não é humilde, porque ela tem as condições de atender, com auditório, com tudo que o vereador precisa, mas ela não tem nada de luxúria. Ela é simples, uma obra de 14 milhões para estar atendendo toda a sociedade com os 21 gabinetes, que já está sendo preparado para 21 gabinetes. Levou muito anos. Nós devolvemos esse ano que passou, o Poder Executivo 19 milhões e 600 mil. E o valor da Câmara é 14. Então, não precisa falar mais nada, né? Ou seja, precisam de assessores, mas não cabe mais ninguém lá dentro. Chega de contratar. Na primeira sessão ordinária, a Letícia, nosso assessor de imprensa, ela assim, vereador, vamos encaminhar os convites para todos assim, e nós vamos recebê-los aonde? Porque se cada vereador trazer um assessor e um familiar, nós vamos encher o plenário. E aonde vai ficar as autoridades e vamos receber aonde essas pessoas? Para terem noção do tamanho que fica difícil, o tamanho que é. E uma audiência pública, ou um assunto que é importante para a gente estar discutindo com a sociedade, como a gente vai levar para lá?
Uhum. Então, mas já vamos ter o nosso prédio próprio. Vereador, o senhor falou aí também sobre um tema muito importante que volta e meia é discutido aqui na nossa região, não só Criciúma, como a região de Tubarão, como a nossa região aqui da REC, que é a questão do carvão, a mudança de Criciúma, da sua matriz econômica, o que antes era uma questão de orgulho econômico, né, que Criciúma se desenvolveu através do carvão. Hoje o carvão, em nível mundial, é visto com maus olhos na questão da geração de energia, da emissão de gases poluentes, e Criciúma, a nossa região, ela meio que foi tirada para Cristo nessa questão de que tem que neutralizar a emissão de gases poluentes, tem o passivo ambiental, então Criciúma tem a primeira frota de veículos elétricos, está correndo atrás do passivo que foi deixado ao longo dos anos, mas está recebendo uma pressão muito grande em nível de governo federal nessa questão, né, de mudar a sua matriz econômica. Até já tem esse parque aí que vai ser feito. E como que está essa questão da conversa de vocês, lideranças políticas, lideranças não só da Câmara, como também deputados estaduais, federais, essa conversa de se unir como parlamentares da bancada do Sul para chegar lá no governo federal e também barrar um pouco essa pressão que tem, né, sobre a região de Criciúma, a região aqui que se desenvolveu através do carvão. Esse assunto precisa ser discutido amplamente. É um assunto muito, muito importante para a região sul inteira. São 11 municípios aqui da REC, mais 2 da Murel, que é Capivari de Baixo e Pescaria Brava, que tem um impacto gigantesco na questão da CP. Nunca fomos contra a questão da CP, porque a gente veja a mudança que veio das mineradoras. Hoje não teria problema nenhum de ter minas, podia ter dentro da cidade, não tem mais a questão do poluente. O passivo que foi deixado, que foi pela própria União, que foi a maior causadora de todo o passivo que nós temos na nossa região, simplesmente foi embora e nos abandonou. Então, quem tem que ser o responsável por isso aí? Quem é o responsável? É a própria União, mas a própria União está nos penalizando pelo um passivo que eles mesmos causaram. Então, isso a gente conversa muito, cobra muito dos nossos deputados, porque eu vejo de uma maneira que quando levantaram a questão da CP, ninguém muito ficou atento do que seria isso. E o impacto está vindo hoje porque Sim. deixaram acontecer. Os nossos políticos estavam lá, desde vereadores, deputados estadual, federais, os técnicos foram lá, apresentaram, oh, isso aqui não pode mais, isso aqui não pode. Mas começou a ter um impacto agora quando simplesmente tu vai lá tirar um habite na prefeitura para te ampliar a tua casa ou para te fazer um comércio ou uma indústria. Não, não pode porque está em cima de uma CP. Mas o que é uma CP? Então isso ficou muito tempo. Hoje veio à tona porque está na nossa matrícula do município. A pessoa vai ali, ela adquire o terreno, ela sabe o que é uma CP. Tem ainda, e mesmo que, olha, que está sendo divulgado e a gente conversando e levando esse assunto em todos os lugares que a gente vai, ainda acontece de pessoas estar adquirindo o terreno e na hora de tirar a licença na prefeitura é surpreendido porque está em cima de uma área de ACP. Aí tu vai fazer todo um estudo, fazer uma recuperação, é inviável. Hoje a gente avançou. Tenho certeza que o próprio Ministério Público Federal ele também está sendo parceiro em ter uma saída que isso acaba não vindo a ferro e fogo e é isso que tem que fazer ou é aquilo. Mas discutir sim, com um grupo técnico, GTA, que é o grupo técnico, com vários engenheiros que fazem esse estudo e junto com o Ministério Público também, que decide, olha, aqui pode ser feito isso, pode ser feito aquilo, mas mesmo assim o impacto para a nossa região nisso, ele é muito grande hoje, porque deixamos isso acontecer. Isso quando foi discutido, simplesmente foi aprovado dessa maneira e deu. Hoje nós lutamos para pelo menos liberar as áreas consolidadas, áreas que já estão 30, 40, 50 anos em cima. Nós temos áreas aqui no bairro Operário, que era quando existiam as escolhedeiras de carvão ainda. E hoje aquela área ali está toda impactada pela ACP. Então, a gente acompanhou os técnicos do CIESESC, que já são materiais que não têm mais reação nenhuma, porque a própria natureza já se responsabilizou de fazer o trabalho que tem que ser feito. A preocupação do Ministério Público Federal hoje é a questão do nosso lençol freático.
da contaminação. Eu não sou técnico, eu sou mecânico, mas eu digo que o homem não recupera mais o que ele fez. E só a natureza, agora com milhares de anos, porque, claro, que a gente vê a situação que está melhorando, a situação dos nossos rios, tudo isso que está acontecendo, o acompanhamento que o CSS vem fazendo, ele está melhorando, mas dizer que nós vamos recuperar todo o passivo feito pelo homem, eu não acredito que a gente enxergue isso. A Alemanha e Canadá estão nesse processo de recuperação do que o carvão causou há muito mais tempo que nós e não, nem por isso estão mais avançados do que a gente na questão da recuperação. Mas, assim, ó, temos que avançar. A transição energética, ela sim é importante. Temos que discutir para não acontecer o que aconteceu até agora, de simplesmente deixar aprovar a lei. A APA da baleia foi o que aconteceu, ninguém discutiu. Agora que aprovar, temos que correr atrás. E até ressaltando o belo trabalho que a deputada Giovana está fazendo, porque olha o impacto que iria ter a região inteira. E foi o que aconteceu conosco aqui. E agora, infelizmente, correr atrás e precisava, sim, fazer algo do que vinha sendo feito, precisava, se tivesse. Por isso que eu digo, hoje as mineradoras não poluem mais, não tem mais problema. O carvão já vem selecionado lá de baixo. A gente ouve, diz que temos carvão, que tem carvão aqui na nossa região por muitos anos ainda. Eu espero que sim. E o carvão, eu sou filho de mineiro, meu pai foi mineiro, trabalhou na mina, pegou a picareta ainda, mas é uma riqueza para nós. Eu vim dali, eu sei a importância que o carvão ainda é para a região sul, inteira, a economia que movimenta muitos recursos e muitos empregos, mas que é uma realidade que nós temos que pensar na transição energética, claro que é. A gente teria muito mais questões aqui. As pautas mais polêmicas eu não consegui porque não deu tempo. Que pena, Eu posso né? responder uma pergunta que eu deixei para trás? Pode, Por claro. favor. A pergunta que você fez sobre as demandas. Hoje, o prefeito Clédio Salvaro não precisa... quando eu falo assim, para de ficar puxando no saco do prefeito Clédio Salvaro. Mas eu entrei na política pelo prefeito e sei que algumas coisas nós poderíamos ter avançado. Hoje, de todas as obras, e o prefeito dizia assim, o candidato vereador, vou pavimentar a tua rua. Esse discurso não dá mais, porque na realidade as ruas hoje, bem poucas não estão pavimentadas. Mas a manutenção da cidade, ela ficou um pouquinho para trás, porque não daria para fazer tudo. Outro pavimentava, outro dava. Então, hoje com o governo Vaguinho, que é um governo de sequência, mas com um perfil um pouco diferente. Acho que tira um pouco o pé no acelerador da questão de novas pavimentações, de obras grandes, de começar agora e dar essa manutenção em toda a cidade. Eu acho que vai ser importante manter o que o prefeito Clédio Salvaro fez, até porque obras obras grandes mesmo, de impacto, que já foram deixadas, que é a terceira etapa do anel do binário, que está sendo feita ali na região do Bosque do Repouso e Ana Maria, que é o segmento aqui do São Luís. Temos Antônio Scott, que também é uma obra gigante, que se der sequência nessas duas obras grandes que tem, e a manutenção da cidade, e na parte de infraestrutura, eu acho que já vamos estar seguindo num ótimo caminho. Sei que vai vir muito mais coisas também, e espero que agora a minha rua, tantas ruas que foram pavimentadas, e a minha rua ficou de estrada de chão ainda. E o prefeito disse que ele ia fazer a dele depois da minha, mas ele fez a dele primeiro. E o vereador é cobrado, né? O vereador passa e é cobrado. É o mínimo, né, vereador? As pessoas acham que o vereador tem obrigação, quando na verdade é só o de cobrar, né? Que é o que vocês precisam fazer. E aí na sua rua... Olha, não preciso nem falar, né? Olha, O tamanho da cobrança. Poxa, vereador, mas a gente sabe, tem eu falei na sua justificativa. rua, mas não por alguma situação sim, específica. Eu sim. imagino que todos os vereadores na rua dele sejam muito cobrados pelos vizinhos, enfim. Claro, gente, é que o meu problema sempre vai ser o maior de todo mundo. Vai ser maior que o seu, de todos. E a gente sabe que isso atrapalha. Um buraco que seja pequeno, na frente da casa de uma pessoa, que cada vez que passa um ônibus ou passa o carro, vereador, não durma mais à noite, porque essa... E é mesmo. E tu passa lá, mas é só um buraquinho. Mas é só um buraquinho, mas não é na frente da casa dele, é onde atrapalha. Então, é o que eu sempre digo. O meu problema sempre é maior do que o outro. E o Sim. nosso sempre vai ser assim, né? Exato.
Vereador, presidente, se me permite, você trouxe uma questão, resumiu, mas eu vou me permitir aprofundar um pouquinho para fechar o podcast. Você falou que é um governo de continuidade, mas que Clésio Salvário e Wagner Espíndola têm perfis diferentes. Quais palavras você usaria para diferenciar o legislar como situação para o Clésio Salvário e agora para o Vaguinho Espíndola? Para mim, acaba sendo um pouco mais tranquilo com o Vaguinho, não porque eu não tinha afinidade com o prefeito Clésio Salvário. O que ele fez para mim, eu disse, a primeira pessoa a convidar a inaugurar essas obras, porque ele fez essas obras que está acontecendo na minha região que nem ele ia inaugurar. E ele sabia disso, e mesmo assim atendeu. Mas o Vaguinho, hoje, o Vaguinho, ele começou na prefeitura, a gente começou quase junto. A gente trabalha há muito tempo como servidor, a gente tem uma proximidade. O prefeito Clésio Salvário, quando ele chegou pronto. O Vaguinho precisa de discutir, trocar ideias junto com os vereadores. Então, isso parece que aproxima um pouco mais o legislativo, o vereador um pouco mais do executivo. Iguala um pouco. Justamente, Entendi. porque pela experiência toda que o prefeito Clésio Salvário tinha, e ele é muito à frente, ele é acelerado, ele é, realmente é diferenciado. Eu disse, Vaguinho, o maior desafio é comparar uma gestão de excelência que o prefeito Clésio Salvário teve. Eu sei que tu fez parte dessa gestão de excelência. Isso que nos deixa tranquilo também, porque fez parte, ele estava ali dentro. E só porque se é um governo ruim, qualquer coisinha que tu faz tá bom, né? Agora tu substituir o prefeito da altura do prefeito Clésio Salvário, que não é uma substituição, mas eu tenho certeza que a pessoa aliada que está do lado do Vaguinho é o prefeito Clésio Salvário, e tendo uma pessoa daquela aí só ouvindo, chega, já está em boas mãos. E eu tenho certeza que o Vaguinho vai ter sabedoria suficiente para estar pedindo ajuda, se for o caso, trocando ideias. Prefeito, o que o senhor acha disso? Prefeito Clésio Salvário. Então, isso vai ser bom para a cidade. Nós vamos estar sempre defendendo o interesse da maioria, o interesse do cidadão crescimense, que esse é a nossa função realmente. Defendemos os projetos do Executivo, defendemos mais 90%, 80%, 90% dos projetos do Executivo chegou por um vereador. Se acompanhar, não veio por nós, mas é a demanda que o vereador leva lá. É um vereador que está ali, olha, prefeito, acho que nós temos que mudar. A gente conversou muito com o Edson, hoje teve a apresentação de algumas mudanças do nosso Código de Obras para facilitar, dar agilidade nos nossos projetos quando entra no município. De tantos vereadores está cobrando, nós precisamos mudar. Olha, lá em tal lugar fazer assim, por que nós não podemos mudar isso? O projeto vai vir para a Câmara. Certeza que vai vir para lá para nós aprovar. Vai aparecer o nome de algum vereador? Não, foi um projeto do executivo, mas a demanda vem do legislativo. Então, é por isso que eu digo que a gente fica confortável. E outra, eu não consigo entender alguém que vai mandar um projeto um projeto de lei para a Câmara de Vereadores para prejudicar uma cidade. Só se é uma pessoa insana, porque não existe isso. Vai ser bom para todos? Nem todo projeto vai agradar a todos, mas agradando a maioria é o que a gente tem que defender. Eric. Vereador, muito obrigado aí pela sua presença, por todos os seus esclarecimentos. A gente teve uma conversa bastante rica e proveitosa, né? Justamente com a Kelly Alves, e ela vai encerrar agora. Obrigada, viu? Prazer ouvi-lo, presidente. Esperamos recebê-lo aqui outras vezes, não é? Foi a primeira vez, porque, enfim, começamos oficialmente os trabalhos no Legislativo, mas esperamos recebê-lo para boas notícias para a cidade. Obrigado, Kelly. Fica à disposição, tanto a você quanto ao Érico. Fico contente, e vocês não têm noção da importância que é isso para o Legislativo, de ter esses espaços para que os vereadores estejam aqui, que possam estar falando um pouco do seu trabalho, um pouco do trabalho do vereador, porque a sociedade parece que enxerga o vereador de outra forma, né? Parece que o executivo está no legislativo, né? Que acha que o vereador que faz tudo. Mas muito obrigado e estamos à disposição. E o Política em Dia fica por aqui. Você acompanha os cortes lá nas redes sociais do SC Todo Dia, @SC Todo Dia, @Rádio Cidade em Dia. Semana que vem tem mais. Até lá!